É muito bom estar aqui e poder participar desse tempo de festa e de celebração por tudo aquilo que Deus tem feito, mas ainda na expectativa de tudo ainda que Ele há de fazer. Quantos aqui têm grandes expectativas da parte de Deus? Levanta a mão assim, ó. Eu quero coisa grande. Quem espera coisas grandes de Deus aí? Levanta a mão. Você não pode esperar qualquer coisa menor do que grande que você espera de Deus, é uma ofensa para Deus. Porque um Deus grande só faz coisas grandes. Você tem que esperar coisas grandes, portas grandes sendo abertas, milagres acontecendo na sua vida. Nós estamos às portas dessa calamidade que tomou conta do país, aonde a gente ouve em todos os meios de comunicação, as pessoas cada vez mais alarmadas com os escândalos que agora foram expostos publicamente, com aquilo que era feito na calada da noite, por trás das portas fechadas. Mas nós temos a nossa esperança depositada em Cristo Jesus. Nós cremos de que tudo que Deus tem para a nossa vida, nenhum homem tem poder de frustrar. Eu quero dizer isso sobre a sua vida hoje à noite. Nada daquilo que Deus tem sobre a sua vida vai ser frustrado por homem algum. Nenhum governo vai impedir com que o melhor de Deus te alcance. Eu quero declarar sobre a sua vida isso nessa noite, de que as portas que Deus tem preparada para você vão se abrir. Qualquer ferrolho de bronze, qualquer impedimento, qualquer amarra, cai por terra em nome de Jesus. E você que está assustado, não se assusta não. Esse ainda vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Graças a Deus. Você vai pegar a sua Bíblia, por gentileza, abri-la comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. É um texto conhecido das Escrituras, mas eu quero te levar a ter uma outra ótica a respeito desse texto. É o texto onde o profeta Elias nos é apresentado. Ele entra de uma maneira assim radical, abrupta no texto, sem nenhuma apresentação prévia. Ele surge apenas dizendo: Elias, o tesbita. Não sabemos onde ele veio, não sabemos a sua herança patriarcal, não sabemos qual é a sua jornada até ali, mas ele nos é apresentado no texto dessa maneira. E eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia e a mantivesse aberta durante o tempo que teremos juntos nessa noite. Primeiro livro dos Reis, 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? A nossa vida, ela é feita de etapas. Nós podemos classificar a jornada de qualquer pessoa de estações bem definidas. Tudo na vida é sazonal. Tem períodos definidos. Quando você olha para as Escrituras Sagradas e vai até o texto de Eclesiastes capítulo 3, você vê isso colocado de uma forma muito transparente, que há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há períodos que definem a jornada de toda e qualquer pessoa. Você que já tem a sua quilometragem aí bastante rodada, você que já virou o velocímetro aí, eu estou falando aqui com propriedade, porque eu já virei os 45, estou indo para frente. Eu sei que não parece, mas Deus está sendo bom. A gente sabe que a vida é feita de estações definidas. Algumas estações são extremamente positivas, o vento sopra favorável, mas nós sabemos muito bem de que há estações completamente difíceis, em que a gente tem que remar contra a maré, em que nem tudo é favorável. Esse texto apresenta
um momento sobre a nação de Israel, onde um rei chamado Acabe havia entrado numa aliança de casamento com uma mulher chamada Jezabel, e por conta disso a desobediência toma conta do reino, e em decorrência dessa desobediência, Deus levanta Elias como um profeta, para liberar uma palavra de condenação sobre o povo, dizendo: não vai chover, e além de não chover, ao contrário do que está acontecendo lá fora, não vai cair orvalho. Querido, uma coisa é não chover, outra coisa é nem orvalho cair. Você sabe muito bem de que enquanto você está dormindo, e essa é a razão porque as mães bem, assim orientadas e que têm um zelo pelos seus filhos, nunca deixam sair sem colocar uma blusa à noite. Cobre essa cabeça, criança. Por quê? Porque durante a noite cai-se o orvalho. A condenação de Deus sobre o povo e sobre a desobediência é tão severa, de que ele diz: não é que não vai chover, não vai chover, e mesmo durante a noite não vai ter orvalho. Isso quer dizer que haveria uma sequidão imensa. Elias libera essa palavra e é levado por Deus a um lugar chamado a Torrente de Querite. Ali ele seria alimentado pelos corvos que o Senhor mandava de dia e no final da tarde, trazendo pão e carne. E ele beberia da fonte de água pura todos os dias. Só que esse tempo não dura para sempre. Um tempo onde a gente vê Deus cuidando da gente, bebendo da fonte, comendo pão com carne. Porque quem gosta de pão com carne? Eu gosto de pão com carne. Aliás, festa de gente assim, de classe média baixa, toda festa de gente classe média baixa, o prato principal qual é? Pão com carne. É uma bênção. Você pega aquele pãozão com carne, mete uma carne moída assim, com aquele molho de tomate, mais molho do que carne, dependendo de como tiver o mês. E você come aquele pão com carne, como se fosse um manjar. Agora olha que coisa interessante, Deus ordena aos seus corvos. Antes do serviço de delivery, que a gente conhece por aí, Deus já tinha criado esse negócio, gente. Tinha o Corvo Boy. O Corvo Boy chegava todo dia de manhã, entregando pão com carne para o profeta. No final do dia, voltava o Corvo Boy e mais pão com carne. E o profeta estava lá numa boa, comendo pão todo dia, bebendo fonte da água limpa. Agora olha o que o texto diz, verso de número 7. Passados dias. Nós não sabemos quantos dias. Mas o texto nos apresenta de que tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é temporário. Os dias bons passam, os dias difíceis também passam. E agora há uma mudança radical na história do profeta. E eu queria te ajudar a enxergar nesse texto hoje à noite alguns princípios que são claros aqui, que vão nos ajudar a entender quando Deus está nos levando a um novo tempo. Como é que eu posso entender de que Deus está me levando a um novo tempo? O que Deus faz para me levar a um novo tempo? Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite dizendo: eu preciso de um novo tempo de Deus na minha vida. Eu preciso de uma mudança de estação. Eu preciso de radicalmente viver uma nova estação na minha vida. E eu quero te ajudar à luz desse texto. E portanto eu preciso muito que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou te ajudar a encontrar no próprio texto princípios da palavra de Deus, que nos ajudam a perceber quando Deus está nos levando a um novo tempo. Veja só, Elias era um profeta, mas os melhores dias de Elias ainda estavam pela frente. E a gente vai entender nesse texto, de que apenas com a mudança das estações, quando Deus nos leva a dias diferentes, por vezes difíceis, é que Ele vai poder então acionar na nossa vida o pleno potencial daquilo que Ele tem para cada um de nós. Portanto, hoje à noite eu quero que você preste muita atenção, que você abra o seu coração, que a sua mente esteja alerta,
Porque o que eu vou compartilhar com você aqui hoje à noite é uma revelação profunda da palavra, que vai te ajudar a ter uma percepção clara de que diante de você um novo tempo da parte de Deus está surgindo. Você pode dizer amém para isso? Primeira coisa que Deus faz com Elias quando esse tempo da torrente passa é dar uma orientação. O verso de número 8 em diante, quando a torrente seca, Deus então mais uma vez fala com Elias. A primeira coisa que eu quero que você entenda: todo novo tempo de Deus é precedido por uma palavra de Deus. Nunca ouse sair de um lugar e caminhar em direção a outro só porque a situação piorou. Pessoas às vezes têm uma atitude precipitada e se lançam a situações ainda piores, simplesmente porque a situação piorou. Nunca tome nenhuma decisão sem antes ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. O coração precipitado peca, diz a palavra. Não é bom agir sem refletir, diz Provérbios capítulo 19, versículo de número 2. E peca quem é precipitado. Quando a torrente seca, olha o que o texto diz: então, diga mais alto, então. Saiba disso hoje à noite. Todas as vezes que uma porta se fechar, procure a direção da palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Queridos, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto hoje à noite, nesse processo de transição, há uma transição acontecendo na vida de Elias. Ele está saindo de um lugar, sendo agora direcionado a um outro. Mas é muito mais do que apenas uma condição geográfica, é um reposicionamento espiritual. Quando Deus nos tira de um lugar e nos leva a outro, Ele quer nos levar a muito mais do que simplesmente mudar o endereço, mudar o CEP. Todas as vezes que Deus nos reposiciona, há um realinhamento espiritual acontecendo na nossa vida. Todas as vezes. Aí então Deus vem para Elias e diz: olha, eu estou te dando uma direção. Porque eu já dei uma ordem a uma mulher viúva para que cuide de ti. Quem tem papel e caneta aí, anota por favor. Se não, anota na sua Bíblia, anota no seu celular, toma nota no seu tablet, escreve em algum lugar a primeira coisa que eu vou te ensinar hoje à noite. Quando Deus quer nos levar a um novo tempo, a primeira coisa que Ele faz é nos conectar com novas pessoas. Vou repetir. Quando Deus quer nos levar a um novo tempo, a primeira coisa que Ele faz é nos conectar a novas pessoas. Toda conexão com alguém produz fruto. Vou te ensinar a partir do texto de Gênesis. E como está chovendo lá fora, você não tem pressa de ir embora. Se você sair debaixo dessa chuva, você vai molhar. Principalmente se você parou seu carro 2 quarteirão de distância. Então a gente vai ficar aqui. O nosso sinal vai ser o seguinte: o culto acaba quando a chuva parar. Quem crê diz amém. Vai ficar uns 15 comigo, para a glória de Deus. Olha o que o texto diz ainda em Gênesis. Quando Deus olha e enxerga o homem plantado no jardim do Éden, sozinho, antes de um processo de criação na vida do homem, o que é que Deus diz? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar, eu vou fazer uma mulher, para que estando ligado a ela, ele possa viver um novo tempo. É impossível um novo tempo. E a gente vai, eu vou te explicar isso aqui assim, de uma maneira muito didática, para que você entenda esse princípio que rege o reino de Deus. É muito simples você entender todo o processo de multiplicação. Todo o processo novo de Deus na nossa vida sempre vai ser procedido a um conectar a novas pessoas. É impossível você gerar vida sozinho. É impossível. Por mais que as pessoas possam querer criar uma família de um só, não tem jeito.
A pessoa diz assim: não, eu não quero ter companheiro, eu não quero ter companheira, eu não quero casar, eu quero criar meus filhos. Não tem jeito, meu filho. Você precisa conhecer, seja a semente de alguém, seja uma outra pessoa, para você gerar um novo tempo na sua vida. Todas as vezes que Deus levantou homens e mulheres para um novo tempo, Ele os conectou a novas pessoas. Eu poderia ficar aqui algumas horas te dando alguns exemplos. Por exemplo, quando você estuda a história de Noemi, você vai ao livro de Ruth, quando ela perde o seu marido e os seus 2 filhos, ficam apenas ela e as suas 2 noras. Uma delas decide ir embora, a outra decide ficar junto dela. O nome dela era Ruth. Enquanto ela estava junto a Noemi, o futuro delas era incerto. Até que um dia Ruth está rebuscando espigas no meio de uma lavoura. E o que acontece? Ela encontra um homem chamado Boaz. Porque ela encontrou Boaz, a história de Ruth foi mudada. A história de Ruth não foi mudada pelo simples fato dela ter decidido ir com Noemi. Qual foi a resposta de Noemi a Ruth quando ela decidiu ir com ela? Eu não tenho mais filhos. Não adianta você vir comigo. A tua vida não vai produzir mais nada. Tudo que eu tinha, eu perdi. Eu não tenho mais filhos para te dar, para que você possa se casar e viver um tempo novo em família. Mas todas as vezes que Deus vai conectar alguém a uma pessoa, Deus está dizendo: há algo novo à sua espera. Quando Deus tira Elias ali junto à fonte de Querite e o manda a Sarepta, Ele diz: eu já ordenei que uma mulher cuide de ti. Queridos, eu quero dizer hoje à noite para você, de que há santas conexões divinas, que Deus orquestra na nossa vida, que nos impulsionam a viver um novo tempo. Eu posso falar a respeito da minha própria vida. Todas as grandes transições que aconteceram na minha vida pessoal, no meu ministério, aconteceram quando eu me conectei a pessoas que foram enviadas por Deus. Eu fui estudar fora, por conta de uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Nós já tínhamos a nossa filha mais velha, a Laura, e estávamos num retiro de pastores. Eu morei muito tempo fora do país, pelo fato de falar inglês fluentemente. Todas as vezes que vinha alguém pregar de fora, eu era chamado para traduzir. Veio um senhor chamado Dale Galloway, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, autor de best-sellers. Um deles foi editado no Brasil, chamado Reconstrua a Sua Vida. Se você não leu esse livro, você precisa ler. Como sobreviver às crises. E aí estava eu e minha esposa, num acampamento em Serra Negra de pastores, e eu traduzindo para o homem. Aquilo que eu achava que era uma simples tradução, mal sabia eu, que Deus estava me conectando a alguém, para me levar a um futuro diferente. No último dia, em que eu estava cuidando daquele homem, levando-o para o aeroporto, ele disse assim para mim: o que é que você precisa fazer para fechar o seu apartamento? A sua esposa é advogada, não é? Eu falei: ela é advogada. Como é que ela pode deixar o emprego? Você deixar a igreja, porque eu quero te dar um curso de doutorado totalmente grátis nos Estados Unidos. Eu falei: como é que é? Repete aí, que eu acho que eu não captei o mistério. Ele falou: não, é exatamente isso. Eu sou o responsável pelo curso, eu sou o deão do curso. Eu faço a seleção das pessoas. Eu digo quem pode e quem não pode. E Deus colocou no meu coração para chamar você. O único brasileiro, não tinha nenhum outro estrangeiro a não ser a nossa família, para participar do curso. Em questão de poucos meses, eu estava deixando o pastorado de uma igreja em Campinas, mudando-se com a minha família, eu, minha filha mais velha, ainda não tinha Giovana, para os Estados Unidos, porque Deus me linkou a uma pessoa. Você precisa entender isso, queridos. Você não pode ignorar as divinas conexões. Deus envia pessoas para mudar a nossa história. Tem gente que recebe ordem diretamente de Deus para mudar o curso da nossa jornada. E eu estou aqui hoje à noite para te dizer de que esse ano Deus vai colocar gente na sua vida. Você vai ter conexões extraordinárias que vão te colocar num novo patamar.
Agora preste atenção. Cuidado com os rótulos. Porque a gente às vezes acha que a pessoa que Deus vai usar tem que ter um perfil definido. Olha para o texto. Deus diz para Elias: eu vou usar uma pessoa para te ajudar. Só que ela é mulher e ela é viúva. Vou te explicar. Mulher nessa época nem contada era. Não bastava ela ser mulher, ela era. Não bastava ela ser mulher, ela ser viúva, ela era pobre. Gente. Porque a gente acha que às vezes Deus só vai usar aquele tipo de pessoa. Nós achamos apenas que Deus só vai nos conectar àquele biotipo, a um rótulo. Cuidado. Às vezes aqueles que nós ignoramos são as pessoas que mais Deus vai usar para nos abençoar. Por isso que você não pode desprezar ninguém, meu irmão. Tem uma frase popular aí que dita a nossa cultura, que é: o mundo dá volta, gente. O mundo dá volta. Você nunca distrate ninguém. Você nunca sabe quando você vai precisar da pessoa. Você tem que tomar cuidado. Todas as vezes que você sair do ambiente, deixa a porta aberta. Deus linka a vida de Elias a uma mulher viúva, pobre. Como é que eu sei que ela era pobre? Olha o que ela tinha em casa, gente. O texto diz que ela tinha em casa apenas o quê? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Tanto é que ela disse: eu não tenho o suficiente, o que eu tenho é para mim e para o meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Primeira coisa que Deus faz é nos ligar a novas pessoas. Eu jamais poderia estar aqui apresentando as minhas filhas a vocês, se Deus não tivesse me ligado à minha esposa. Nós nos conhecemos. Ela bateu o olho em mim e falou que ia casar comigo. Fazer o quê? Essa é a minha versão, eu estou com o microfone na mão e ela é que vai prevalecer. Mas a vida de toda pessoa é assim, a gente conheceu alguém e a história foi mudada. Agora preste atenção, cuidado. Assim como pessoas podem ser enviadas por Deus para nos levar a um tempo melhor, o diabo usa a mesma estratégia para nos levar a um tempo de terror. Tem gente que conheceu pessoas e diz assim: o dia que eu conheci aquela pessoa, a minha vida só andou para trás. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com quem você decide andar junto. Deixa eu te explicar algo aqui e eu queria que você guardasse isso profundamente na sua alma. Nenhum relacionamento é imparcial. Relacionamentos, ou eles te fazem bem, ou eles te fazem mal. Nenhuma pessoa entra na história de uma pessoa a não ser para produzir algo de positivo ou de negativo. É por isso que você tem que tomar cuidado, preste atenção no que a Bíblia diz. Deus fala com Elias e o orienta. Eu o ordenei. Eu já preparei o coração de uma mulher viúva para cuidar de ti. Sabe o que eu quero te orientar a fazer? Ore sempre para que Deus coloque no seu caminho aquelas pessoas que Ele já preparou o coração para te abençoar. E ore para que Ele tire do seu caminho aquelas que servirão como pedra de tropeço, impedimento para você viver tudo que Deus sonhou para a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Segunda coisa que a gente aprende nesse texto. Quando Deus quer nos levar a um novo tempo, a um tempo melhor, Ele não só nos conecta a novas pessoas, escreve aí, Ele nos dá novos problemas. Anota aí. Novas pessoas, novos problemas. Quem quer problema, levanta a mão e dá um glória. Você deveria levantar a mão. Você sabia que mar manso nunca faz bom marujo? Você sabe por que tem muita gente que nunca se sobressai na vida? Não tem problema. Todas as vezes, meu querido, eu podia te provar que nós podíamos entrar numa escola bíblica aqui. Todos os homens que Deus destacou na palavra foram destacados por causa dos problemas que eles tiveram que enfrentar. Todos eles. Não teve um sequer.
Não tem um texto na palavra que apresenta um herói bíblico dizendo assim: eis que estava fulano de tal, a vida dele era uma maré mansa. Ele não tinha problema nenhum, ele não enfrentava gigantes, ele não enfrentou fome, ele não enfrentou inimigo, e de repente Deus decidiu usá-lo, porque ele não fazia nada para a glória de Deus. Isso não existe. Todas as vezes que Deus quer te promover, Ele te dá um problema novo. Ao invés de você reclamar do problema, você deveria estar pedindo problema para Deus. Você deveria entrar nessa igreja e dizer assim: Senhor, a minha vida está muito pacata, me dá um problema aí. Sabe o que mudou a trajetória da vida de Davi? Golias. Você sabe quem que tirou Gideão do anonimato e o colocou como um líder de toda uma nação? Os midianitas. Você vai pegar uma série de problemas que são apresentados na palavra de Deus como um precursor para o novo tempo. Em meio à seca, em meio à fome, que já existia, veja só, já não chovia, já não caía orvalho, a terra estava seca, o povo passava fome. Aí Deus faz o seguinte: eu vou te mandar para a casa de uma viúva, e lá não tem pão com carne, lá não tem água da fonte, eu quero que você coma com aquilo que ela vai te oferecer. Querido, eu posso dizer para você assim, sem sombra de dúvida, as etapas de maior crescimento na minha vida, seja ela pessoal ou ministerial, aconteceram em meio aos mares mais bravios que eu atravessei. Sempre foi assim. Em meio aos problemas que a gente descobre a nossa destreza. Em meio aos problemas que as grandes ideias surgem. Em meio aos conflitos que a gente começa então a usar da criatividade. Você já percebeu que no meio da luta, o brasileiro tem uma criatividade fora do comum? Teve uma época, ainda agora melhorou, disse que esse ano foi melhor. Mas quando teve o grande alarme da dengue, há uns 5 anos atrás, que foi assim o caos. Você parava em qualquer cruzamento. O nego estava vendendo o quê? Raquetinha de matar mosquito. Você parava em qualquer cruzamento, uma raquetinha aí, né? E o cara botava um negócio para mostrar que dava choque. Você sabia que as maiores fortunas foram feitas nos períodos de maiores crises e recessão da humanidade? As mentes mais brilhantes foram descobertas em meus maiores problemas. Deus queria levar Elias a um novo tempo. Ele disse: você precisa de um novo problema. Porque é só diante do novo problema, dos novos desafios, que você vai poder experimentar uma nova unção. Até então, aprenda que Elias nada mais era do que um profeta sem operar milagre. O que ele havia feito até aqui? Nada. Ele apenas havia dito: eis que assim te diz o Senhor, não vai chover, nem orvalho vai cair, Deus os abençoe. Mais nada. Não havia feito nenhum milagre até então. Querido, todo milagre é precedido de um problema. Elias se destaca na história de Israel, não porque parou de chover apenas, mas porque o problema na casa da viúva era maior do que a falta de chuva. Não tinha o que comer. E agora, além de apenas alguém que fala algo, ele ia ter que fazer alguma coisa. Os novos problemas que Deus nos apresenta servem como escola para potencializar o que Deus já depositou dentro de nós. Você sabia, e dizem os especialistas em casamento, e eles afirmam categoricamente, que as crises fazem bem ao casamento. Todo casamento que enfrenta uma crise de maneira correta, o casamento, se for abordado de uma maneira sábia e bíblica, ele melhora. Toda crise, todo problema, se abordado de uma maneira correta, te faz crescer.
Portanto, hoje à noite, a minha oração para você é: Senhor, manda problema para o teu povo. E quem crê diz amém. Problemas. Deus coloca ele a uma nova pessoa. Deus coloca ele agora com um novo problema. Terceiro lugar. Além de uma nova pessoa, além de novos problemas, Deus leva Elias a novos lugares. Eu quero que você preste bem atenção. Essa água aqui é minha, pastor? Posso tomar? Amém. Olha qual é a direção de Deus. Preste bem atenção na palavra. Eu quero ser completamente bíblico hoje à noite. Eu não quero que você se distraia com palavras minhas. Eu quero te ajudar à luz desse texto a identificar todos os princípios que eu estou te apresentando. Verso 9. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Eu vou te dar uma aula de geografia bíblica aqui. Sabe onde ficava Sarepta em Sidom? Fora dos limites de Israel. O que Deus estava dizendo para Elias? Eu vou te levar para um lugar fora da sua zona de conforto. Um lugar diferente. Eu morei muito tempo fora do país. Eu morei ao todo, somando todo o tempo que eu fiquei fora, cerca de 8 anos. 7 anos e 8, 9 meses, mais ou menos, eu morei fora do país. E os maiores desafios na minha vida se deram quando eu estava em lugares aonde eu não os dominava. Às vezes Deus precisa nos tirar do lugar onde nós já estamos habituados com Ele. Porque tem gente que é assim, ele nasceu na mesma rua. Ele encontrou a namorada ou um namorado. Se ele é homem, encontrou a namorada. Se ela é mulher, encontrou um namorado. Hoje nós temos que explicar. Na mesma rua. Casou-se, foi morar no mesmo bairro. E ele procurou uma casa para comprar na mesma rua em que ele... Ele teve os filhos. E os filhos mudaram para o mesmo bairro. Ele nunca saiu da cidade dele. E aí ele está se perguntando: nossa, eu não cresci. Nossa, eu não adquiri conhecimento. Nossa, eu vejo fulano de tal alcançando lugares e projeção, e a minha vida está aqui, meu irmão. Quem não se arrisca a sair da sua zona de conforto, nunca vai ter uma percepção diferente da vida. Vou fazer um exercício com você, todo mundo de pé, agora, já, assim, já. Fica de pé, você exercita, fica de pé, mas com força. Fica de pé. Não vai acabar não, gente, não anima. Não é para acabar ainda, fica de pé. Troca de lugar. Pode trocar de lugar. Mas não é para trocar para o lado que está, não. Você vai sair, vai lá para o fundo, quem está no fundo vai vir aqui para frente. Mas já, rápido. Vai, muda de lugar. Agora, vamos. Muda. Vamos. Muda de lugar. Tem gente que não está saindo, é por isso que a vida não vai para frente. Está aí, ó. Sai do lugar. É Deus que mandou para Elias. Sai. Vai para Sarepta. Vai para Sidom. Muda de lugar. Pronto. Quem nunca sentou aqui na frente, levanta a mão. Quem nunca sentou aqui? Vem cá, minha filha. Seu lugar é aqui, ó. Quem mandou levantar a mão? Senta aqui. Pode ficar aí. Você que levantou isso. A senhora de vestido aí, vem para cá. Cadê os pastores? Não, senhor, está muito perto. É lá no fundo. Lá para trás. É desse jeito. Pode sentar, gente. Pode sentar. Pode sentar. Senta aí. Vou te fazer uma pergunta. Quem está estranhando, levanta a mão. Normal. Quem está tendo uma percepção, a sua perspectiva do culto da plataforma é diferente daquilo que você está acostumado a sentar. Porque normalmente é o seguinte: o crente ele vem e senta sempre no mesmo. Aliás, se tiver alguém no lugar dele, ele fica revoltado. Se tiver alguém, ele fala assim: olha, o inimigo mandou uma pessoa sentar no meu lugar. Quer roubar a minha bênção. A senhora é a primeira vez que senta aqui na frente. Nunca sentou aqui. Todas as vezes que a senhora enxerga o púlpito é de onde? A perspectiva da senhora sentada aqui é diferente do que está lá no fundo, é ou não é? Muito diferente. Eu sou mais bonito de perto, fala a verdade. Deixa eu explicar algo para vocês. Todas as vezes que Deus quer mudar a nossa perspectiva, Ele nos muda de lugar.
Porque o lugar onde nós estamos sentados vicia o nosso entendimento. Nós vamos sempre enxergar a coisa da mesma forma, do mesmo jeito. E eu sei que tem muita gente já assim se coçando, dizendo assim, que hora que ele vai mandar a gente voltar para o lugar? Tem ou não tem? Esse é o problema. É porque Deus te recoloca e ao invés de você aproveitar aquilo que Deus quer te ensinar no novo lugar, você fica reclamando do lugar de onde Ele te tirou. Deus pega ele e diz assim, vai para Sarepta, vai para Sidom. Lá eles não falam a sua língua, lá não é o seu povo, lá não é a sua região, lá é outra realidade. Porque, queridos, eu quero que você aprenda isso aqui hoje à noite. Por favor. Enquanto você não ousar romper com os limites daquilo que te gera um conforto, você nunca vai viver um tempo novo de Deus na sua vida. Primeira vez que eu peguei um microfone para pregar na minha vida, pensa numa zona de desconforto para mim. Faz tempo, eu tenho de ministério de tempo integral 22 anos. 22 anos. Mas eu comecei a pregar ainda na minha adolescência. Com 17 anos, 18 anos, eu sou filho de pastor. Mas o fato de eu ser filho de pastor não me dava a chancela e nem tudo aquilo que era necessário para eu pregar. Primeira vez que eu fui pregar na reunião dos jovens, a mensagem durou 5 minutos. 5. E eu falei de Gênesis a Apocalipse. Todas as histórias que você puder imaginar que eu conhecia da Bíblia, 5 minutos. Foi praticamente um supletivo bíblico. A pessoa veio 5 minutos, está formado, pode sair. Eu não saía de trás do púlpito. Eu tremia igual vara verde. Eu gaguejava. Eu não tinha liberdade de fazer contato visual com as pessoas. Eu não trocava olhar com ninguém. Eu ficava assim, ó. Então Deus mandou falar, gente, que é mais ou menos desse jeito. E pronto, amém. Agora, se eu não tivesse ousado subir pela primeira vez, eu não estaria aqui hoje. Todas as vezes que Deus quer te levar a um tempo de crescimento, Ele quer alargar as suas tendas, Ele quer fazer você dar uma esticada, Ele vai fazer você se sentir desconfortável. O desconforto faz bem. É bom quando a gente se sente deslocado, porque a gente vai ter que aprender a se reposicionar. Vou usar mais uma vez o exemplo de quando eu fui estudar fora. Quando eu fui estudar fora do país, me colocaram numa faculdade. Isso foi quando eu fui para fazer faculdade. Me colocaram num quarto e era uma época que hoje é muito mais comum do que era antigamente. Antigamente estudar fora era privilégio de pouquíssimos, ainda é privilégio de poucos. Mas estudar fora naquela época era privilégio de poucas pessoas. E Deus me deu a graça, eu consegui uma bolsa, fui estudar, jogava bola pela faculdade, eu sempre fui músico, cantava no coral de homens, tocava na orquestra da faculdade, e isso me gerava créditos suficientes para que eu pudesse estudar fora e pagar os meus estudos. Mas para que houvesse essa interação, eu morava na faculdade, eu dividia quarto com um americano. Eu não falava inglês direito ainda. E ele não era um americano assim, tipo Hollywood. Ele era um americano tipo assim, filme de Bang Bang. Ele tinha uma barba aqui assim, ó. Sabe aquela barba de Dom Pedro I? Que faz assim, ó. Sabe a que junta com bigode? Aquela barba aqui assim, né? Que vem da costeleta. Ele tinha... Eu não sou uma pessoa baixa, eu tenho 1,83 m de altura. Ele tinha 1,90 m e lá vai caqueira. Quando me colocaram no quarto dizendo assim, você vai dividir o quarto com ele. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E com ele. Não falava uma vírgula de português. E eu falava só ponto e vírgula em inglês. No quarto tinha uma máquina de fliperama. Aí eu já falei, Deus está nesse quarto aqui, eu já senti paz. E a gente se comunicava a princípio por mímica. Nós, banho, lavar, sovaco. Você primeiro, pois eu.
Primeiro. No início, meu irmão, era difícil. A gente não sabia se comunicar. Eu ia para as aulas e eu fazia, do mesmo tempo que eu pegava alguns créditos de algumas matérias que não tinham um peso tão grande, eu fazia, paralelamente, um curso de inglês intensivo. E no curso de inglês intensivo, quem tinha aula comigo era coreano. Você já viu o asiático falando para o inglês? How are you? Não entendia nada. Era um bando de coreano tentando falar inglês comigo. Eu não entendia o coreano, não entendia o inglês que ele falava. Mas dentro daquele ambiente, o que eu tive que decidir? Eu cheguei na seguinte conclusão. Eu tenho duas opções. Ou eu aprendo a falar inglês, ou eu vou fazer um voto de silêncio o resto da minha vida. Eu vou ficar mudo. Agora, o que é que gerou esse momento de aprendizado necessário? A zona de desconforto. Um lugar desconhecido. Às vezes Deus te leva para longe, não é para te punir, é para te aperfeiçoar. Às vezes Deus te leva para lugares que você se sente desconfortável, é porque Ele quer que você descubra que há um potencial escondido dentro de você. Sabe o que eu descobri? De que eu nasci com um dom para línguas. É incrível, eu fui cuidar da cidadania italiana um tempo atrás, eu fiquei 20 dias na Itália. Quando eu me vi, eu estava falando italiano com o povo. O que eu quero que você entenda hoje à noite é que quando Deus quer te levar às transições, Deus orquestra cada passo da nossa história, porque Ele sabe o potencial que há em você. Mas há alguns potenciais que só podem ser despertados se você sair da sua zona de conforto. Último lugar. Novas pessoas, novos problemas, novos lugares, e agora, novas possibilidades. O texto diz o seguinte: ele vai à casa da viúva, ele pede, olha, por causa do problema, ele agora tem o poder de ver um milagre ser realizado através da sua vida. E eu quero que você aprenda isso aqui. Há coisas que Deus quer fazer através de você, que só vão acontecer nos lugares onde você se sente desconfortável. O primeiro milagre de Elias não acontece na sua terra, acontece fora dela. Mas olha só, quando ele faz multiplicar a farinha da panela e o azeite na botija, um outro problema surge. Versículo de número 17, Bíblia aberta aí. 1 Reis 17. Depois disso, adoece o filho da mulher. E a sua doença se agravou tanto que ele, deixa eu te ensinar aqui como é que Elias aprendeu a lição. Versículo 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Problema novo. Problema novo ou não? Problema novo ou não? Até agora a única coisa que ele sabia era o quê? Multiplicar farinha e azeite. Só que agora tinha um problema novo. O que aconteceu? O filho dela morreu. Olha como é que Elias aprendeu a lição, versículo 19. Está com a Bíblia aberta aí? Olha o que ele diz. Versículo 19. Ele lhe disse: dá-me o teu... Ué, sabe o que eu aprendo aqui? Elias descobriu que um problema novo era uma possibilidade nova para algo ainda maior que Deus tem poder de fazer. Eu creio que vai chegar um momento na sua vida que você vai viver literalmente o que esse texto nos ensina. Ao invés de fugir do problema, você vai repetir como Elias: dá o filho para mim. Tem gente que está fugindo de problema. O dia que você experimentar o milagre que Deus tem o poder de produzir em meio ao problema, quando um problema surgir, você vai dizer assim: joga em mim,
Já viu o jogador que é craque, quando o jogo está apertado, sabe o que ele faz? Joga em mim. Sabe por quê? Ele sabe que no jogo mais difícil, se ele fizer o gol, ele é herói nacional. Elias aprende agora uma nova possibilidade, novas perspectivas. É a nossa perspectiva que determina o resultado. Ele diz: dá-me o filho, dá o problema. Agora já não era mais apenas profetizar que não ia chover. Agora já não era mais dizer para multiplicar a farinha e o azeite da panela. Agora era uma questão de ressuscitar quem tinha morrido. Se tivéssemos tempo hoje à noite, eu te ajudaria a entender como é que Elias se transforma num dos maiores profetas do Antigo Testamento. Porque tudo na vida de um homem é fruto de um processo. Tem gente que quer fazer fogo descer do céu. E a gente aprende isso lá no capítulo de número 18. Quer subir no Monte Carmelo. Manda fogo, Jeová. Quando você não tem sequer a iniciativa de sair do seu lugar, de conectar-se a novas pessoas. Você vai descobrir que na história de Elias, o processo começa e não para mais. E não para mais. E não para mais. E você vai vendo ele agora orando e fogo do céu caindo. Até que chega o momento em que esse homem não apenas ora e para de chover. Ora e volta a chover. Ele ora e aquilo que faltava é multiplicado. Ele ora e aquilo que estava morto volta à vida. Ele ora e cai fogo do céu. Mas a intimidade de Elias se torna algo tão profundo de que ele não conhece a morte. Ao invés de enfrentar a morte, Deus o recolhe para si. Ele sobe num redemoinho e Deus o toma para si. O que eu quero que você aprenda aqui hoje à noite? Tudo é parte de um processo. As estações da vida. Tem gente que quer chegar no lugar aonde alguém já está, sem passar pelas etapas que essa pessoa enfrentou. É como diz o velho ditado popular: todo mundo vê os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo. Está certo que isso não é um ditado muito gospel, para usar na igreja, assim, numa mensagem, tal, deleta essa. Mas em outras palavras, você quer chegar onde eu estou e não quer atravessar a estrada que eu atravessei? O que eu quero que você aprenda aqui hoje à noite é de que Deus trabalha com processos na vida de toda pessoa. Sempre vai ser assim, sempre foi assim, e vai ser assim na sua vida também. Deus quer te levar nesse tempo chamado hoje, a experimentar um mover novo, mas Ele vai te ligar a pessoas primeiro. Enquanto você estiver sozinho, você é estéril. Você não tem capacidade de reproduzir nada em si mesmo. Você precisa estar ligado a alguém, é por isso que é importante estar ligado à igreja. É na igreja que a gente floresce. É estando ligado ao corpo que a gente produz fruto. É por isso que Jesus, em João capítulo 15, que nos é apresentado, apresenta esse princípio, diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Vocês têm que estar enxertados em mim, gente, porque senão vocês não vão produzir nada. É por isso que tem gente que a vida espiritual não vai para frente. Ele não está ligado à igreja. Ele não se conecta à igreja. Ele não se conecta a ministérios, ele não se conecta a pessoas. Ele não estabelece princípios de lealdade e fidelidade com pessoas. É por isso que a vida é infrutífera. Deus diz para Elias: eu já dei uma ordem, você vai se ligar a uma pessoa. Os problemas vão surgir. Ao invés de você reclamar dos problemas a partir de hoje, comece a dar graças a Deus por ele. Porque eu aprendi algo na minha vida até aqui. Deus não permite com que nenhum problema surja,
sem antes te dar a capacidade e o poder para vencê-los. Deus não manda Elias dizendo assim, vai e se vira. Não. Deus já sabia de que Elias estava capacitado e ungido para se sobressair diante de todos os problemas. Os problemas que você está reclamando, comece a mudar a sua ótica com respeito a eles, dizendo, Senhor, eu te dou graças pelo tempo da aflição. O salmista chega a ponto de dizer, foi-me bom ter passado pela aflição. Tiago escreve, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A provação produz esperança. A provação produz perseverança. A provação e a luta te torna apto e hábil para a peleja. Deus vai te levantar nesses dias. Ele me trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra. Aquilo que você acha que é um problema para destruição, é um problema para um tempo melhor e maior da parte de Deus para a sua vida. Eu conversava esses dias com alguns amigos a respeito desse momento que o país passa, eu já citei. E eles me perguntavam o que eu achava. Eu falava, sabe o que eu acho? Eu acho que Deus permitiu com que essa situação acontecesse, para que o Brasil se tornasse um país muito melhor. Em meio a essa crise, nós vamos descobrir pessoas que estão ignoradas por aí. Pessoas que já estão capacitadas e já foram treinadas e preparadas por Deus para levar essa nação para um novo tempo de crescimento. Porque em meio aos problemas que nós vamos descobrir quem são aqueles que estão aptos para as posições tão carentes. Deus vai te levantar nessa situação na sua empresa. Essa crise que você está atravessando, talvez na sua família, Deus vai te usar e Deus vai te levantar. Talvez no momento, numa igreja, numa situação que você está enfrentando, Deus vai fazer com que você finalmente enxergue aquilo que Ele já te capacitou e ungiu para fazer. Do nada, você vai multiplicar coisas. Aquilo que as pessoas achavam que não tinham mais recursos, vai ter suficiente. Não só para alimentar você, quem te recebeu, mas quem está perto. É o princípio da pesca maravilhosa sobre a palavra de Jesus e diante da obediência. Foi diante de uma crise que Pedro conheceu Jesus. Foi diante de um problema de pesca horrível. Pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas quando ele obedece a palavra e lança a rede mais uma vez, a palavra de Deus diz que a pesca é tão grande, de que se rompia-lhe as redes, a ponto deles terem que chamar os barcos vizinhos. E foi por causa daquela experiência que começou com um problema, que Pedro se transforma num apóstolo de Jesus. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer, ao invés de você achar que o problema veio para te destruir, ajuste o seu coração com a palavra. E perceba a partir de hoje, este problema veio para te promover. Você vai ser promovido no meio da sua luta, no meio da sua diversidade, no meio do seu problema, é que você vai descobrir o potencial que já está depositado em você. E quando você descobrir isso, você vai terminar como Elias. Surgiu um problema, deixa que eu resolvo. Me dá o filho, me dá o filho. O menino está morto, me dá ele. Porque eu já experimentei aquilo que Deus é capaz de fazer. E se Deus fez coisas desse tipo, Ele pode ainda fazer coisas maiores. Eu quero orar por você hoje à noite. Eu quero abençoar a sua vida. E eu quero declarar que em nome de Jesus, esse desconforto que talvez você esteja sentindo, ao não estar sentado mais no lugar onde você habitualmente está sentado, é nada mais do que algo que Deus te trouxe aqui para aprender. Que quando Deus te tirar de uns lugares, para de reclamar, para de murmurar, e comece a procurar qual a perspectiva nova que Deus quer te ensinar.
Porque Deus só muda pessoas de lugares para promovê-las. Para promovê-las. Para promovê-las. Todo tempo de promoção, todo tempo de crescimento é precedido pelo desconforto de um lugar desconhecido. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer isso. Um novo tempo de Deus. Deus vai te conectar a pessoas novas. Deus vai te colocar em situações novas, em lugares novos, com problemas diferentes, para que você finalmente seja elevado ao patamar pelo qual Ele te chamou para viver. Quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Fica de pé, deixa eu orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Eu quero falar algo ao seu coração, enquanto você curva a sua cabeça e fecha os seus olhos. Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite e não está entendendo muito bem o que está acontecendo com a sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo de questionamento, de dúvida, de insegurança. Aquele momento em que você via tudo a princípio que parecia ser favorável a acabar, e você se pergunta, e agora? A fonte secou. O pão que vinha todo dia não vem mais com a mesma abundância e com a mesma frequência, e você se questiona, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se importa comigo? Quando na verdade é exatamente o contrário. Deus quer te levar a viver algo muito melhor do que você já viveu até aqui. Deus quer que você viva do sobrenatural. Até aqui você vivia do natural. Ele bebia da água e ele comia pão com carne. Ele não tinha que fazer nada, ele não tinha que viver pela fé. Ele não tinha que exercitar os seus dons, nada, era tudo muito fácil. Fácil. É muito fácil. Aí Deus vem e mexe com a realidade de Elias. Talvez Deus esteja mexendo com a sua realidade hoje à noite. Não porque Ele quer te deixar num lugar difícil. É porque Ele quer te levar a um lugar melhor. Ele quer que você aprenda a mover no sobrenatural. A viver milagres. A ver o agir dele na sua vida, quando você não tem mais o que fazer, você vai ver o poder da oração, você vai ver o poder da fé. Eu fico imaginando Elias dizendo para aquela mulher, olha, faz o bolo para mim primeiro. Atitude de fé, um ato de loucura, mas que leva Elias a viver num tempo onde ele experimenta Deus, como nunca antes havia experimentado. Portanto, hoje à noite, você que está aqui, que entrou mais uma vez nesse culto, eu não conheço você, eu não sei qual é a sua história, eu não sei como tem sido os seus dias, mas de uma coisa eu sei, assim como Deus deu uma palavra a Elias dizendo, vai até Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva para que cuide de você, eu creio que foi Deus que me mandou aqui hoje à noite. Porque Ele sabia que você estaria aqui. Foi Deus quem nos conectou hoje à noite. Foi Deus que me mandou vir aqui para que você ouvisse essa palavra, para que você entenda de que em meio a essas lutas que você está enfrentando, um tempo muito melhor de Deus na sua vida vai brotar. Portanto, hoje à noite, se o Espírito Santo falou com você, se Deus falou com você, se essa palavra foi sobre a sua vida, como uma palavra do trono de Deus, e você está aqui hoje à noite dizendo, pastor, é comigo isso, eu preciso aprender mais disso, eu preciso aplicar isso na minha vida, eu preciso desse entendimento, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa ajuda.
Eu quero te fazer um convite. Você vai pedir licença do seu lugar. E você vai vencer o seu desconforto mais uma vez. Você vai vir aqui à frente. E eu quero ter o privilégio de orar com você. Eu quero orar sobre a sua vida. E declarar que sobre você, esse momento que você não entende o porquê, que a fonte secou, Deus já preparou alguém para estar conectado a você. Alguém vai te ligar nesses dias. Deus vai colocar pessoas que você se relacione com ela, que vão te levar a um lugar onde você vai finalmente poder mover no sobrenatural. Se Deus falou com você, pede licença, vem aqui para frente. Me dê o privilégio de orar com você hoje à noite. Eu sei que não é fácil a princípio. Seria muito mais cômodo continuar bebendo da fonte. Seria muito mais cômodo receber de manhã e ao anoitecer o pão que precisamos para nos alimentar. Mas Deus não quer que nós vivamos aquém daquilo que nós podemos viver. Se tem uma coisa que ofende o coração de Deus, é viver uma vida medíocre, comum. Deus não chamou Elias para ser profeta de uma profecia só. Deus havia chamado Elias para ser um grande realizador de milagres. Deus havia chamado Elias para mover no sobrenatural. Deus chamou você para viver coisas ainda maiores do que você tem vivido. Deus chamou você para viver uma vida acima da média. Mas para isso, Ele vai ter que mexer com aquilo que lhe é comum. Ele vai tirar pessoas. Tem gente que está reclamando assim: por que fulano foi embora? Fulano só foi embora porque Deus tem pessoas novas que vão te abençoar, que só poderiam chegar porque fulano foi embora. Pastor, mas por que rompeu aquele contrato? Porque esse contrato era muito cômodo, não ia gerar nada grande para você. Deus já deu ordem a seu respeito a outra pessoa. Tem coisa melhor chegando aí. Tem coisa muito maior chegando aí. Deus vai te conectar. Alianças novas. Alianças novas. Você vai estar aliançado com pessoas novas. Problemas novos. Você vai aprender a dar graças a Deus pelo problema. Ao invés de você questionar porque o problema chegou, você vai dizer assim: graças a Deus, mais um problema. Isso quer dizer que Deus vai agir na minha vida de uma maneira diferente. Eu vou ver um milagre de Deus na minha vida muito maior do que eu já vi até aqui. Eu quero orar com você hoje à noite. Talvez você esteja junto ao seu cônjuge hoje à noite. O senhor está perto da sua esposa, a senhora está perto do seu marido. Eu vou pedir para você pegar na mão dele ou abraçá-lo. E talvez vocês estejam vivendo um tempo difícil juntos. Talvez vocês estejam vivendo um tempo de indefinição, de questionamento, de luta. Mas eu estou aqui hoje para te dizer: esse problema não é para a morte. Essa enfermidade não é para trazer morte. É para que a glória de Deus seja revelada na sua vida. Eu quero orar com você hoje à noite. Se você puder, põe a mão no seu coração. E eu quero que você fale com Deus hoje à noite enquanto eu oro aqui. Você vai falar com Deus. E eu creio que Deus vai te levar um tempo extraordinário a partir de hoje. Extraordinário. Deus está te tirando de Querite, da fonte seca, para te levar para um tempo de mover sobrenatural. Você vai ver multiplicação acontecer na sua vida. Você vai ver coisas mortas sendo colocadas nas tuas mãos, e você, pelo poder do Espírito, revivê-las. Há coisas que vão ser restauradas através do teu toque, através da sua vida. Deus vai trazer à vida aquilo que já está morto. Pessoas vão te procurar. Pessoas vão vir atrás de você dizendo: olha aqui, ó, eu estou com um problema. Meu filho morreu, minha empresa está falindo, o meu casamento está à beira de um precipício. O que eu faço? Deus vai te dar ousadia, unção e poder
para você responder como Elias: me dá aqui, eu vou orar por você. Eu vou orar sobre o seu casamento, eu vou orar sobre a sua empresa, eu vou orar sobre a sua família, e aquilo que está morto vai reviver em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Essa é a tua palavra, e nós sabemos que ela jamais volta vazia, ela sempre cumpre aquilo que apraz o teu coração. Há pessoas que chegaram aqui hoje à noite, que estão diante de uma situação onde eles não entendem nada. Portas se fecharam, problemas se agravaram, a crise se intensificou, a fonte secou. Pai, diante da tua palavra hoje, ajuda-os a entender de que o Senhor nunca nos abandona no meio do caminho. Há sempre uma redireção, há um realinhamento. Ó Senhor, a tua palavra veio assim como veio sobre Elias naquele dia, veio sobre corações, para mostrar a eles uma nova direção, abrir, Senhor, o entendimento, dar a eles uma nova perspectiva, para que agora eles caminhem não mais à mercê do seu coração, mas que eles saiam daqui orientados e dirigidos pela tua palavra. Senhor, nós cremos que o Senhor vai nos levar a um lugar aonde nós vamos mover no sobrenatural. Há uma sarepta nova para cada um aqui. Há pessoas que o Senhor já deu ordem a respeito de cada um dos teus filhos. Serão conectados. Pessoas vão ligar, vão receber uma palavra nova, vão conhecer pessoas novas. Não é fruto do acaso, não é fruto da coincidência, é orquestrado pelas tuas mãos. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida dos teus filhos aqui hoje à noite, sobre essa igreja, Senhor, sobre essa igreja, Senhor, sobre essa igreja, Senhor, um tempo novo, um tempo de crescimento, de conexões sadias, de problemas novos, mas para que nós possamos ver o teu agir, a tua provisão, o teu cuidado. Faz isso, Senhor, neste lugar, para que todo mundo veja, mas para que nós mesmos saibamos de que o Senhor está cuidando da gente. Eu quero abençoar a cada um aqui hoje à noite e declarar que diante das crises nós vamos romper em vitória, para a glória e louvor do nome de Jesus. É que eu oro nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus aí. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Você vai florescer, você vai romper, Deus vai agir através da sua vida. Olha só, não volta ainda não, não volta para o seu lugar ainda não, espera aí um minutinho. Eu quero que você guarde essa data na sua agenda, 21 de maio de 2017. Você vai guardar na sua agenda, vai anotar na sua Bíblia, vai marcar no seu celular, sei lá o que você vai fazer. Mas eu quero que você guarde essa data como o dia em que Deus falou com você e redirecionou você. Você estava andando sem direção, você estava igual barata tonta que recebeu baigão na cabeça. Não sei o que acontece. Hoje Deus te realinhou com o propósito dele, e a partir de hoje à noite você vai ver o fluir de Deus na sua vida sem precedentes, como você nunca viu antes acontecer. Deus vai usar a sua vida em situações e lugares diferentes. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te abençoar. Mas preste atenção no que aconteceu nessa história. Elias foi abençoado pela pessoa, foi ou não foi? Mas Elias abençoou a pessoa também. Deus vai usar pessoas para te abençoar, mas Deus vai usar você para abençoar pessoas. Deus vai colocar pessoas para o seu caminho, para você ser fonte de ânimo, de esperança, fonte de consolo. Deus vai usar a sua vida para realizar milagre na vida de pessoas. E pessoas vão te procurar para você poder compartilhar a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir. Ore pela nossa casa, ore pela minha vida. Que Deus te abençoe, pastor Zé Roberto, pastor Joel. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.